Sabe quando a gente faz um cortezinho no dedo e alguns dias depois ele simplesmente some sem deixar marca nenhuma? Mas aí uma lesão um pouco mais séria, pronto, fica aquela cicatriz para sempre. Por que será que isso acontece, hein? A resposta está em dois caminhos bem diferentes que o nosso corpo pode seguir para se consertar. Hoje a gente vai desvendar a diferença crucial entre a regeneração, que é uma restauração perfeita, e a cicatrização, que é mais digamos, um remendo funcional. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, por que o corpo precisa se reparar? Depois, vamos mergulhar na diferença entre regeneração e cicatrização. Aí, a gente vai entender o que faz o corpo escolher um caminho ou o outro. Vamos ver um exemplo bem prático da patologia e, no final, claro, um resumão para fechar com tudo amarrado. Vamos lá? Bom, então como é que isso tudo funciona? Pensa só, qualquer tipo de lesão, não importa o tamanho, dispara um alerta geral no nosso corpo. Ele entra em modo de emergência na mesma hora. É como se uma equipe de reparo fosse acionada para primeiro conter o estrago, depois fazer uma limpeza geral na área e, por fim, reconstruir o que foi danificado. É um mecanismo de sobrevivência incrível que está rolando o tempo todo dentro da gente. Mas aí vem a grande questão. Será que o corpo lida com um arranhão na pele da mesma forma que lida, por exemplo, com um infarto que danifica o coração? A resposta é um sonoro não. E entender essa diferença não é só uma curiosidade, não, é algo fundamental para toda a área da saúde. E é justamente essa diferença que nos traz aos dois processos principais de hoje. De um lado, a regeneração, que a gente pode imaginar como uma restauração perfeita e ideal. Do outro, a cicatrização, que funciona mais como um remendo. Os dois são tipos de reparo, claro, mas o resultado final, esse é bem diferente. Vamos começar pelo melhor cenário possível, a regeneração. Imagina que é como dar um reset de fábrica no tecido. O corpo consegue simplesmente substituir as células que foram danificadas por cópias novinhas em folha, idênticas. O resultado? O tecido volta a ser exatamente como era antes, sem tirar nem pôr, sem nenhuma marca e com a função 100% restaurada. É o cenário perfeito. Agora vamos ao plano B, a cicatrização. Quando a regeneração não é uma opção, o corpo apela para a fibrose. Ele entende que não dá para recriar o tecido original. Então o que ele faz? Preenche o espaço com um material de construção diferente, um tecido conjuntivo denso. E é esse preenchimento que a gente conhece como cicatriz. Então, para deixar a diferença bem clara, regeneração é uma restauração perfeita, que usa as peças originais. A cicatrização é um remendo funcional, feito para tapar o buraco e resolver o problema. Enquanto a primeira devolve o tecido ao seu estado normal, a segunda prioriza fechar a ferida, mas muitas vezes com um custo: o sacrifício da função especializada daquela área. A grande pergunta então é, o que determina se o corpo vai regenerar ou se vai cicatrizar? O que faz ele escolher? A resposta não está no tamanho da lesão, como muita gente pensa, mas sim na identidade do tecido que foi atingido. O segredo está nas próprias células. E aqui está o pulo do gato. Tudo se resume à capacidade que as células daquele tecido têm de se dividir. Tecidos com células que chamamos de lábeis, que se multiplicam o tempo todo, ou estáveis, que se dividem se for preciso, esses conseguem se regenerar. Por outro lado, tecidos com células permanentes, que depois de maduras perdem a capacidade de se dividir, para esses não tem outra opção. O caminho é a cicatrização. Vamos ver uns exemplos práticos. O revestimento da boca, o epitélio bucal, se renova o tempo todo. Por isso, quando a gente morde a bochecha, a cura é rápida e perfeita. Isso é regeneração. Agora, pensa nos neurônios do cérebro ou nas células do músculo cardíaco. Elas são permanentes. Se forem danificadas, o corpo não consegue criar novas. O resultado? Uma cicatriz no lugar do tecido original. Certo, agora que a teoria está mais clara, vamos ver como essa diferença toda impacta a nossa saúde na prática. Vamos analisar um caso bem clássico da patologia, a necrose pulpar, que é basicamente a morte do nervo de um dente. A polpa do dente, aquele tecido vivo que fica lá dentro, é um exemplo clássico de um tecido com células permanentes, com uma capacidade de divisão baixíssima. Então, quando uma cárie muito profunda ou uma pancada forte causa a morte desse tecido, a necrose, o corpo fica meio de mãos atadas. Ele simplesmente não consegue regenerar uma nova polpa ali. Então, o que acontece nesse caso? O tratamento, que a gente conhece como tratamento de canal, remove todo esse tecido morto. Depois que a área é limpa, o corpo responde da única maneira que ele pode, com o processo de cicatrização. A área lá na ponta da raiz do dente, onde a lesão estava, é então preenchida com tecido cicatricial. Não tem formação de uma nova polpa, e sim um reparo funcional. Muito bem, vamos recapitular. Depois de ver a teoria e a prática,
Vamos só fixar os pontos mais importantes sobre esses dois caminhos do reparo corporal para não ter mais dúvida. Os pontos-chave para a gente guardar são estes. Regeneração é, em essência, a restituição do tecido original. Cicatrização é a substituição por tecido de cicatriz. O fator que decide tudo? A capacidade de divisão celular do tecido. E o resultado final é essa diferença crucial entre um tecido 100% funcional e um reparo funcional, uma fibrose, que quase sempre significa perda de alguma função. E para finalizar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar um pouco. Entender essa diferença é o primeiro passo. O próximo grande salto da medicina seria descobrir como induzir a regeneração em tecidos que hoje só conseguem cicatrizar. Já pensou poder regenerar tecido do coração depois de um infarto ou neurônios após uma lesão na medula? É um desafio imenso, claro, mas que define a fronteira da ciência médica. Obrigado por acompanhar esta análise.